Quero trazer uma palavra que fala sobre a mensagem dos talentos, que está em Mateus no capítulo 25. Abra Mateus capítulo 25. Nós estamos, nesse ano, tematizando esse ano como 2026, o ano de restauração. Eu entendo que cada um de nós precisamos de restauração. Restauração é um processo que deve ser contínuo na vida da pessoa. Porque à medida que nós não nos submetemos a um processo de restauração, nós vamos envelhecer irremediavelmente. Mas a palavra do Senhor diz que a aurora do justo, as veredas do justo é como a aurora que vai clareando cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Enquanto que a vereda dos ímpios se escurecem, a vereda do justo vai se tornando cada dia, cada momento, cada ano mais claro, até se tornar dia perfeito. E isso é a vereda do justo, porque não é somente o trajeto, mas é o fim do caminho que mais importa quando nós vamos alcançar o objetivo. É claro que importa o processo inteiro, a caminhada, né? Mas nós caminhamos para um objetivo. Nós não caminhamos sem rumo, amém? Nós caminhamos para chegar em algum lugar. E esse lugar é um lugar muito melhor do que qualquer outro lugar que porventura a gente possa pisar durante o curso da nossa vida. Quero fazer essa leitura com vocês a partir do versículo 14. Pois será como homem que, ausentando-se do país, chamou seu servo e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Diga assim, imediatamente. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou, fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me... E aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor, do seu Senhor. E aproximando-se também do que tinha recebido 2 talentos, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dei ao que tem 10, porque tudo que tem mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando o servo inútil, lance-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, eu de maneira nenhuma tenho a intenção de trazer uma mensagem com caráter punitivo da parte de Deus, né? Nós podemos abordar a mensagem do Evangelho de todos os ângulos, né? Em vários aspectos. Nós podemos olhar para uma palavra dessa e nos tremer debaixo dela, porque parece uma severidade muito grande, trevas exteriores, né? Olhamos para isso e falamos, que Senhor mau é esse, né? É óbvio que Jesus está falando de parábola. Jesus não está falando aqui de um acontecimento, de algo que tem acontecido, mas Jesus está dando aqui um prenúncio. Jesus está fazendo uma alegoria a respeito do reino de Deus. Não somente o capítulo 24
mas desde o capítulo 22, Jesus começa falando assim, ele vai falar sobre o fim dos últimos tempos. O capítulo 24, ele dedica esse sermão, né, da vinda do Senhor, o que acontecerá na vinda do Senhor. Aí ele faz várias parábolas, várias alegorias abordando nuances desse acontecimento dos últimos dias, do tempo do fim, que será não somente um tempo de receber galardão, receber prêmios, mas também é um tempo de acerto de contas, porque é isso que ele diz, porque o Senhor deu talentos e viajou, mas depois ele voltou e pediu que eles prestassem conta daquilo que receberam. Então, nessa palavra, eu quero explorar o que ela está querendo, né, propondo nos advertir. Porque quando Jesus conta esta parábola, ele tinha em mente fazer algumas advertências. A igreja, o povo, aqueles que abraçam a fé, aqueles que entram no caminho, né, que são chamados por ele, porque o Senhor Jesus chamou 12 apóstolos, mas depois que ele passa 3 anos e meio, mais ou menos, com eles, Jesus diz: agora que vocês aprenderam de mim, ensine as pessoas, ide por todo o mundo, ensine as palavras, ensine a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. E esta palavra tem nos chegado até os dias de hoje. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos buscar entendimento da palavra. Porque ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Significa que o nosso caminhar precisa ser pautado pelo holofote, que é a palavra de Deus. Quantos entendem isso, diga amém. A primeira advertência que nós precisamos de observar é que todos recebem talentos. Amém? Três servos foram citados aqui. Nenhum servo foi citado como indigno de receber talento. Todos receberam. Um recebeu 10, o outro recebeu... Aliás, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e um recebeu 1. E o texto diz assim, de acordo com a capacidade de cada um. Então, uma coisa que nós devemos entender, que além de que todos nós temos algum talento, foi nos dado algum talento, não há nenhuma pessoa que possa alegar diante de Deus e dizer assim, bem, eu não tenho como servir, não tenho como servir a igreja. Porque talento, queridos, a primeira coisa que nós precisamos de entender sobre talento é que talento é uma capacitação para nós servirmos ao corpo. Amém? Para servirmos ao corpo. Que corpo é esse, pastor? O corpo de Cristo, no qual nós estamos. Nós não podemos estar no corpo e alegarmos que nós não temos uma função nesse corpo. Não há nenhum membro descartável no corpo. O apóstolo Paulo diz que não há nenhum membro desprezível no corpo, porque até mesmo aqueles que alguém poderia chamar de indigno, achar que é indigno, titular eles como indigno, foi revestido de grande honra, para que nenhuma parte do corpo se sinta menosprezado. Temos partes nobres no nosso corpo, né? Os nossos olhos, o nosso rosto, a nossa boca, é uma parte muito nobre. Todos percebem isso, está à mostra para todo mundo ver, não é verdade? É muito difícil alguém que se habitua à vida de esconder o rosto, né? Aquelas mulheres lá do Talibã que põem aquela roupa que cobre a cabeça, o rosto todo. Aquilo é muito triste, porque o nosso rosto, ele é o nosso cartão de apresentação para as pessoas. Acho que ninguém fica olhando nas mãos das pessoas, todo mundo olha no rosto, sim ou não? Olha se o cabelo, a cabeça, olha os olhos, a boca, a cabeça aqui. Mas será que a cabeça, os olhos estariam abertos se não fosse os rins funcionando? Se não fosse o coração funcionando? Se não fosse cada célula, cada uma das células que liga o coração até a cabeça, os vasos por onde esse sangue passa, o batimento do coração, todo o aparelho endócrino, o fígado, né, o baço,
todas essas partes, elas são essenciais. Você quer ver a falta que faz um órgão desse? Deixa ele funcionar mal um dia. Você acordar, por exemplo, com um problema de digestão, aí você descobre que tem fígado e que ele traz um problema sério, né? Traz uma consequência séria, mas ninguém vê o fígado, ele está lá dentro. Assim como o trabalho da Igreja de Cristo, dos membros do corpo de Cristo, nem todos estarão na frente, na entrada, nem todos estarão na proeminência sendo vistos, sabe, queridos? Mas há um valor intrínseco, implícito, um valor extraordinário de cada um desses membros. E nós precisamos entender que, como membros do corpo de Cristo, nós temos talento. O que é um talento? Um talento é uma medida, é um peso. Uma forma de mensurar o talento é um peso. 34 quilos e alguma coisa de prata, por exemplo, ou de ouro. Então, um talento de prata, se a gente for tentar entender, fazer uma conta de valores para os dias atuais, daria mais ou menos R$1 milhão. Um talento de ouro daria vários milhões, muitos milhões de reais. Então, mesmo aquele que recebeu só um talento e desprezou esse um talento que recebeu, ele estava nas mãos, ele estava em suas mãos um valor milionário. Então, nós não podemos achar que aquilo que nos cabe fazer é pequeno, é desprezível, não é valorizado. Lá no livro de Atos a gente vê a história de Dorcas, uma mulher que ficava costurando as roupas rasgadas dos outros, né? Acudindo pessoas pobres dentre os irmãos. E aquela mulher, quando ela morre, há uma comoção tão grande naquela igreja. Eu não sei qual foi a comoção que aconteceu quando morreu o presidente da igreja, o pastor da igreja, o diácono, o presbítero, mas quando Dorcas morreu, ali houve uma comoção. Não estou dizendo que não houve comoção, estou dizendo que ficou registrada essa comoção, para mostrar o valor que tinha Dorcas. E eles vinham e falavam assim, olha aqui, ela costurou essa roupa minha. O outro vinha, olha, foi ela que fez esse avental aqui. Olha, ela fez isso para mim, eu estava doente lá um dia e Dorcas foi lá me visitar, fez um chazinho. Então, queridos, observa de quantas maneiras nós podemos ser úteis ao corpo de Cristo. De quantas formas podemos ser úteis pregando a mensagem aqui no púlpito. Algumas pessoas vão dizer assim, eu só vou fazer alguma coisa relevante para o evangelho se eu for um pregador, se eu for um cantor, se eu for tocar algum instrumento. Coisa maravilhosa, esses talentos, esses dons, de verdade é muito bom. Mas sabe de uma coisa, queridos? Esses dons e esses talentos dependem de outros dons, de outros talentos. Que se eles não estiverem operando, esses também não vão operar. Não vão estar acontecendo. E cada um de nós seremos cobrados não é pelo talento do meu irmão, é pelo meu próprio talento. É por aquilo que me foi confiado é que eu serei cobrado. Né? Ele não cobrou 5 talentos daquele que ele tinha dado 2. Ele cobrou daquele que tinha recebido 1 talento. O que você fez com o seu talento? Então não é nós que vamos ficar nos comparando com o outro, ou dizendo assim para nós mesmos, olha, enquanto o meu irmão está com o talento dele enterrado, eu posso enterrar o meu também. Muitas vezes nós nos desculpamos, né? Nós usamos isso mentalmente, psicologicamente, e dizemos assim, bem, eu acho que tem tão pouca gente naquela escola bíblica dominical, acho que eu não vou também não. Muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Na sexta-feira estava um temporal muito grande, não estava fácil de sair de casa, não. E era quase 9h30 da noite, e nós temos uma oração aqui às 9h30. Nós dizemos, mas você vai para a igreja com esse temporal todo? Acho que não vai ninguém. Eu disse para ela, o meu compromisso não pode depender do compromisso de outras pessoas. Eu disse isso para ela, mas não no sentido de me vangloriar. E não estou dizendo isso aqui no sentido de me vangloriar.
Mas eu estou sentindo isso naquilo que eu usei para pautar a minha vida toda, sabe? Se eu tinha colegas professores que faltava aula, ou que chegava mais tarde para dar uma aula que começava às 7 da manhã, eu nunca fiz isso. Se a aula começava às 7 da manhã, eu chegava lá e preparava para chegar uns 10 minutos, uns 15 minutos antes. Porque eu sabia que tinha que preparar o equipamento, colocar o notebook no lugar, colocar o data show, preparar. Porque quando o primeiro aluno entrava na sala de aula, estava pronto para dar aula. Se todos chegassem nas 7 em ponto, então 7 em ponto eu ia dar. Aí eu esperava um pouquinho, né? Para ter um pequeno quórum, para o prejuízo não ser tão grande dos retardatários. Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós seremos vistos por pequenas coisas que nós fazemos. Às vezes nós pensamos que as pequenas coisas o Senhor não está vendo, mas o Senhor está vendo em cada situação. Qual é o seu compromisso? Pastor, você está dizendo que Deus está vendo o que você está fazendo lá na escola? A aula que você deu lá? Mas isso não é evangelho. Deus está vendo o meu compromisso com as pessoas. Lembra da história de Jó? Como Deus olha para Jó e diz assim: não há homem mais íntegro do que Jó na face da terra. Homem íntegro que se desvia do mal. E quando Jó vai falar dos seus próprios atributos, ele diz assim: eu nunca retive o salário do trabalhador, a diária do trabalhador. Ele nunca foi embora sem receber o salário do dia, porque pode ser que aquilo era a única coisa que ele teria para comprar o pão dele, para jantar, para tomar o café no dia seguinte. Então Jó se preocupava com as pequenas coisas. Eu nunca permiti que passasse alguém na minha porta e fosse embora vazio. Eu não retive as minhas mãos para abençoar a viúva e o órfão, acudir a viúva e o órfão. São coisas, queridos, são cuidados sociais. Cuidado com pessoas. Não se sabe em que contexto social Jó viveu, em que momento, em que data. É um personagem que não se fala onde é que ele viveu, quando ele viveu, em que momento ele viveu. Não é trazido como um tipo de revelação. Mas isso, para mim, me ensina que eu que conheço o Evangelho de Cristo mais do que Jó conhecia. Pastor, você está sendo soberbo de dizer que conhece Deus mais do que Jó? Eu conheço Deus mais do que Jó, e você também. Porque Jó era esse homem íntegro sem conhecer Deus. Ele diz assim, lá no capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amados, nós temos esse livro. Nós temos esses 67 livros, pastor? 66 livros. O Antigo e o Novo Testamento. Nós temos a revelação, nós temos o Espírito Santo, que possivelmente Jó não tinha, o Espírito Santo. Porque naqueles dias, no tempo do Antigo Testamento, quem recebia a unção do Espírito Santo eram os profetas, eram os sacerdotes, eram os reis. E quem era Jó? Jó era um homem simples do povo, mas Jó era um homem íntegro, um homem que as suas mãos trabalhavam para o bem das pessoas. Sabe, queridos, o nosso parâmetro não é o que o irmão está fazendo, mas é o que eu estou fazendo. Porque um dia será colocado diante do Senhor tronos brancos. E eu espero que eu esteja diante do trono do Senhor para receber do Senhor uma voz dita assim: vem, bendito. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que nós temos nas nossas mãos para servir o Senhor é muito pouco. Nós temos um corpo falível, nós temos um corpo que cansa, nós temos um corpo que adoece. Há pessoas que estão sentadas nesse banco agora, que estão doentes, que estão enfermas, que tiveram que se esforçar para estar aqui, porque você não está num corpo invulnerável,
Você é suscetível de cansaço, fadiga e dor, tristeza, angústia. Sabe, queridos, mas o Senhor vai dizer assim, você tinha um talento, mas você não enterrou o seu talento. Entre no gozo do teu Senhor. Entre no gozo do teu Senhor. Eu espero isso. Eu espero sinceramente. Sabe, queridos, todos nós temos um talento especial para ser usado. Mas cada um de nós temos que ter atenção e o cuidado para não enterrar o talento. Amém? Deixa eu repetir de novo, para que você não esqueça. A minha preocupação cada dia da minha vida é não enterrar o talento que Deus me deu. Uma das minhas preocupações, a primeira das minhas preocupações. Pastor, e essa é a única preocupação que você tem? De não enterrar o talento que você tem? Eu tenho uma outra preocupação que vem depois dessa. E a outra é, eu preciso angariar mais talentos. Porque eu sei que se eu usar bem o meu talento, o Senhor me dará mais um talento, mais 2 talentos, mais 3 talentos, mais 4 talentos. E quando eu olho para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro está falando, nos versículos anteriores, ele está falando de pessoas que distorcem a palavra de Deus, ele está falando de pessoas que não entendem bem o Evangelho, ele vai falando de Paulo, ele fala o irmão Paulo, ele fala de coisas difíceis de entender, às vezes é difícil de entender, mas nós precisamos nos aplicar a entender estas coisas, porque há pessoas que têm distorcido isso e enganado outras pessoas, mas nós não devemos ser assim. No versículo 18 ele culmina toda essa avaliação dos riscos que naqueles dias, no primeiro século, tinha se levantado pessoas enganando, pessoas levantando heresias, falsas pregações, né? Pregando um evangelho de mentira, mas ele diz assim, mas nós devemos crescer sempre naquilo que é o Senhor, crescer sempre, crescer sempre. Nós não podemos viver um ano igual ao outro. Você não pode viver 2026 com os mesmos talentos que você viveu em 2025. Você precisa crescer sempre, como diz o apóstolo Pedro, crescer sempre. Angariar mais talentos. Aqui nós temos o David, que é contador, e o David sabe que todo ciclo contábil é feito por ano, né? Os principais ciclos. Todas as empresas fazem um balanço de final de ano. E ela tem que totalizar o que ganhou, o que perdeu, o que não ganhou, qual que foi o lucro. E se tiver despesa, ela também totaliza. Por que eles fazem isso? Porque não pode deixar um ano passar para o outro e descobrir depois que a empresa está dando prejuízo, né, David? E se eles demorar demais a prestar atenção, não estou dizendo que é só por ano, não, eles olham isso no dia a dia, mas no final de ano eles são obrigados a prestar conta, obrigados, os executivos, os gerentes, todos eles precisam entregar os seus resultados. E fazer uma proposta para o ano seguinte, fazer o planejamento do próximo ano. E normalmente as grandes empresas, as grandes corporações esperam que o planejamento coloque um crescimento, um índice de crescimento. Nós queremos crescer e vamos crescer 10%, 5%, 1%, 2%. É preciso ter perspectiva de crescimento. Então eu não posso entrar em 2026 pensando em reproduzir tudo aquilo que eu fui em 2025, mesmo que em 2025 eu tenha feito coisas boas, eu tenha angariado 5 talentos, com 5 talentos. Eu esteja na medida ótima, na medida boa, do servo mais competente, mais capaz, mas se eu entrar em 2026 com a mesma perspectiva de simplesmente reproduzir, sabe o nome que se dá isso? Paralisia, você ficou paralisado. Nós temos aqui pessoas que são empresárias, né? E os empresários, eles estabelecem sempre um projeto de crescimento. Sempre um projeto de crescimento. E nós precisamos de projetar para a nossa vida crescimento. Esse ano precisa ser melhor. Esse ano eu preciso servir a Deus mais do que eu servi. Nós pegamos aquele papelzinho, projetando 2026. Quantos aqui tem o seu projetando 2026? O meu tem que estar aqui em algum lugar. Estava aqui dentro da minha Bíblia. Que achar ele aqui. E eu coloquei lá alguns alvos específicos de fazer coisas que eu não fiz em 2025.
de estar mais atento, de servir melhor. E eu quero, nesse ano, sinceramente nesse ano, e eu vou lutar com tudo que tiver em mim, com todas as minhas forças, para ser um pregador melhor do que eu fui em 2025. Eu preciso ser um pregador mais eloquente na palavra. Eu preciso ser mais ousado no Espírito. Eu preciso ter mais sabedoria revelada da palavra de Deus. Eu preciso ser um pastor mais consistente, um pastor mais cauteloso, mais atento à necessidade das ovelhas que o Senhor me confiou do que eu fui no ano passado. Ah, mas eu vou estar um ano mais velho. Faço aniversário daqui uns dias. Vou estar realmente um ano mais velho. Mas sabe de uma coisa? A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando e cada dia mais até se tornar um dia perfeito. E o justo é como árvore plantada junto às águas, as raízes vão águas profundas, as folhas não murcham, mesmo quando vêm as estações da seca. E a palavra do Senhor diz que os jovens se cansam, tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor correrão e voarão com asas como águia. E fala dos velhos também, que os velhos renovarão as suas forças. Os velhos renovarão as suas forças. Então eu tenho que me apegar nisso e dizer, Senhor, eu acho que eu já estou um pouquinho velho, então renova minhas forças, para que eu esteja com meu semblante alegre, para que eu possa inspirar essa juventude, para que essa juventude possa, até o último dia da minha vida, ter um espelho e dizer, meu espelho no pastor Ailton. É claro que cada um de nós somos espelho do nosso próprio povo, o pai é espelho do filho, a mãe é espelho do filho, da filha. Eu preciso ser espelho, eu preciso influenciar positivamente esta igreja, porque depois de mim tem que se levantar pessoas que aprendeu de mim, que recebeu de mim instrução, capacitação e unção. Gosto muito da história de Moisés e Josué. A Bíblia fala que enquanto Josué entrava para dentro da sua tenda, quando Moisés entrava para dentro da tenda dele, Josué, o seu servo, o jovem Josué, o rapaz Josué ficava na porta da tenda. É uma coisa extraordinária. Quando Moisés subia o monte, Josué subia junto. É verdade que tinha um lugar para Josué ficar. Moisés falava, Josué, daqui para frente você não pode ir. Por que, Moisés? Porque daqui para frente é somente aquele que é o líder da nação, sou eu, que vai subir, porque eu vou falar com Deus face a face. E vou ter uma revelação exclusiva da parte de Deus. Um dia, se você ficar fiel, se você continuar crescendo, você vai ter esse privilégio. Um dia. E esse dia chegou. E a Bíblia diz que, passado 40 anos, Moisés morreu. Foi levado para o rei. E imediatamente Deus se apresenta a Josué e diz assim, Josué, ser forte e ser corajoso. E preste muita atenção de fazer tudo conforme meu servo Moisés te ensinou. A minha pergunta para os jovens é, o que você está aprendendo? Com quem você está aprendendo? Qual é a sua referência? Porque uma herança será reservada para você. Josué era comandante dos exércitos de Israel, era uma posição extremamente importante, já era um homem de muita virtude, de muito valor, mas sabe de uma coisa? Quando Moisés morre, ele se torna o líder de toda a nação, de todo o povo. Não tinha mais o Moisés, agora era com ele. Vai chegar um momento que vai ser com você, meu. Vai ser com você, moça. Vai ser com você, rapaz. Vai chegar dias em que você não terá o pai para falar, filha, é por aqui, filha, é por ali. Não. Vai chegar o dia que você precisará de usar tudo aquilo que você aprendeu com seu pai para viver a sua própria vida, porque você não terá um conselheiro lá dentro da sua casa. Isso pode acontecer até mesmo antes de que você pense ou imagine. Quando eu estava com 26 anos, estava no segundo ano do meu casamento, ainda não tinha feito ainda 2 anos, meu pai tinha só 49 anos e o Senhor levou para si
A Rosângela estava grávida do nosso primeiro filho, o Aurélio, aquele que orou aqui, que os irmãos conhecem muito bem, que é pastor. E para mim foi um baque muito grande, porque o Senhor levou um pai que, por muito tempo, nós assim íamos para cima dos montes e orava e passava noites inteiras, fim de semana inteira em cima dessa serra, orando e cantando e adorando o Senhor. Eu fiz isso incontáveis vezes com ele, nessa Serra das Areias aqui, tantas vezes. Quando eu era adolescente, quando eu entrei na juventude, e muito tempo, muitas vezes. Mas para mim foi um baque muito grande, porque eu sabia que agora eu não teria uma pessoa dentro da minha casa, da minha família, para chegar, uma pessoa mais velha do que eu, uma pessoa mais sólida do que eu espiritualmente, para me encostar. Eu tinha que ser agora arrimo de outras pessoas. Não tinha mais alguém para ser meu arrimo. E isso vai acontecer conosco, mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer. Vai chegar um momento que nós não poderemos nos encostar em alguém. Vai chegar um momento que nós não teremos aquelas pessoas que nos assistiram. E aí é aquilo que o Senhor fala para Josué: Josué, preste atenção e faça tudo conforme meu servo Moisés te ensinou. Nós precisamos aprender sempre. Mas há algumas coisas que nos impedem de utilizar os nossos talentos, e eu quero falar rapidamente sobre isso, nosso tempo é muito escasso. A primeira coisa que impede nós de utilizar nossos talentos é o nosso conceito de utilidade. Às vezes nós pensamos, mas isso não vem nem de nós, vem de uma voz dentro de nós que diz: você é muito pequeno, você é insuficiente. E às vezes essa voz ela reverbera em situações muito duras na nossa vida. Para a Ana era a esterilidade dela. É muito difícil para uma mulher estéril se sentir útil naqueles dias. Porque a mulher se sentia muito útil quando ela podia dar filhos ao seu marido, porque isso fazia parte da cultura do judeu. Um homem precisava ter filhos, ter sucessores, para deixar a sua herança. E essa mulher não podia dar filhos para o seu marido, Elcana. Olha a situação de Sara, uma situação semelhante a essa. Ela também não podia dar filhos a Abraão, um homem que tinha como promessa do Senhor ser pai de numerosas nações. Que situação mais constrangedora para Sara. Como é que o meu marido vai ser pai de numerosas nações, sendo que eu não posso dar um filho ao meu marido? E muitas vezes é assim que nós vamos sentir. Incapaz, insuficiente. E não vai faltar vozes dentro de nós, da nossa cabeça, dentro do nosso coração, dizendo: você não serve para isso, você não dá conta disso, você é pequeno demais, você é insuficiente, você não tem sabedoria, você não tem conhecimento, você não tem preparo, você não é teólogo, você não tem cacuete de pastor, você não tem... São tantas coisas, queridos, são tantas vozes, e nós precisamos de lidar com isso, porque cada uma dessas vozes, elas vão tentar nos tirar do propósito de enterrar o nosso talento, e depois nós vamos dizer: olha, alguém falou para mim que eu não podia. Alguém disse para mim. Sabe de uma coisa? Você pode. Nós precisamos declarar, como o apóstolo Paulo, e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que Paulo diz tudo posso naquele que me fortalece? Porque ele tinha na sua carne um espinho, um mensageiro do diabo que esbofeteava ele noite e dia. Esse mensageiro do diabo. Mas ele diz: no Senhor eu posso. Você pode em Deus, você não pode por si mesmo, mas no Senhor você pode. Praticamente todos os comissionados de Deus apresentaram suas reservas, seus conceitos de utilidade para Deus. Moisés tinha um problema na fala, tinha um problema, uma dificuldade para falar. E ele disse: Deus, eu não posso, olha a minha dificuldade. Deus diz: você vai fazer. Eu vou arrumar um porta-voz para você, mas você vai fazer. Depois nós vemos o caso de Gideão. Gideão diz: eu sou o menor da casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor de toda a tribo, e eu sou o menor da casa de meu pai. Talvez você esteja dizendo isso: eu sou pequeno demais, eu não tenho conhecimento, eu não tenho jeito. Mas sabe de uma coisa? Não é pela sua força, mas é pela força do Senhor.
Não se deixe retroceder por esse sentimento de inutilidade. Davi foi criticado pelos seus irmãos dizendo: você é o menor da casa, você é mau, você é malicioso, porque você quer lutar com esse gigante, você quer envergonhar a casa de Jessé, do nosso pai, porque você vai virar, não sei nem o que ele vai virar na mão daquele homem, picadinho, nós vamos ficar todo mundo envergonhado, eles vão dizer: olha só, lá na casa de Jessé, os homens de guerra ficou tudo escondido. Enquanto o pequenininho, o caçul, foi lá para lutar com os gigantes, que vergonha. Sabe, queridos, muitas vezes é exatamente isso. As críticas, muitas vezes, são dirigidas por pessoas que já enterraram o talento deles. Recuaram. E aí eles querem que você recua também, porque eles se sentem melhor assim. Se você se sair bem, então eles vão ficar se sentindo mais mal ainda. Então a ideia deles é: se ninguém conseguir, se todo mundo fracassar, então o meu fracasso não parece tão gritante assim. Mas saiba de uma coisa: Deus te chamou e Ele vai cobrar, especialmente de você. É o talento que você tem, não é o do outro. Não se preocupe com isso. O segundo motivo é a indiferença e ativismo carnal. No capítulo 22, 2 capítulos antes desse que nós lemos, 3 na verdade, né? Mateus 22, 4 e 5, Jesus está falando agora da parábola do casamento do filho do rei. E ele diz assim: manda emissário aos meus servos e diga para eles: venha para a minha casa, porque eu preparei uma festa, eu matei o gado, eu fiz um banquete, o meu filho vai casar. E nesta parábola, nessa alegoria, diz que os servos deles, os mensageiros, voltam dizendo: olha, eles não vão vir, porque um disse: comprei um campo e tem que ver o campo. O outro diz: eu tenho negócios para tratar, então não posso ir nesse casamento. Sabe, queridos, todas estas coisas são ativismos. Nós vivemos num mundo que precisamos trabalhar, nós precisamos de estudar, nós precisamos de cuidar da casa, porque pela fraqueza das mãos o telhado desaba, diz o livro de Provérbios, então eu preciso de cuidar da minha casa. Não é? Eu não posso conviver com as goteiras, colocando um balde aqui, outro ali. Eu preciso cuidar do quintal, porque senão as ervas daninhas crescem acima do muro. Eu preciso fazer tudo isso. Eu preciso cuidar do meu filho, dos meus filhos. Né? Você precisa de cuidar dos seus. Mas sabe de uma coisa, queridos? Todas estas coisas são clamores da carne, necessidades seculares. Mas Deus tem uma chamada para nós que transcende a nossa chamada de ser pai, de ser mãe, de ser trabalhador, de ser profissional, de ser executivo, professor, advogado, seja lá o que você for. E nós precisamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, mesmo com todo o ativismo. Mas tem coisas que o diabo inventa para nós, sabe? Às vezes o diabo ele é especialista em nos colocar coisas que nós não precisamos, não é? Ele coloca cachorros para a gente cuidar, gato, passarinho, periquito, né? Papagaio, e fala: cuida desse bicho aí. E aí eu não tenho tempo de ir para a igreja, porque eu tenho que cuidar dos periquitos, eu tenho que capinar o quintal, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que arrumar tantas coisas. E quando você consegue fazer isso tendo uma casa, ela arruma 2, 3, 4 para você, e aí você só fica correndo de um lado para o outro e não consegue cuidar nada. Eu estou dizendo isso como que uma ironia, porque lá em casa tem um monte de bicho também, né? Parece um zoológico. Mas eu sempre digo para a Rosângela: não vamos arrumar mais não, porque senão não vou conseguir cuidar de mais nada, que eu vou ficar só tratando de bicho, cuidando de bicho, né? A gente precisa de cuidar das almas, das vidas. Nós precisamos nos comprometer com o reino. E depois a gente precisa descansar um pouquinho também. Precisa descansar um pouquinho. Porque eu quero estar no culto com meu semblante alegre. Prestar um culto alegre ao meu Deus. Um culto em que as pessoas olhem para mim e falam assim: eu quero essa alegria da vida desse homem. Eu quero a alegria da vida desse ancião, né, de 62 anos, 63 daqui uns dias. Eu quero saber qual é o segredo. E eu vou poder ensinar dizendo: sirva o Senhor. Ande na presença do Senhor. Angarie talentos, porque Ele vai te dar 2, Ele vai te dar mais talentos. E talento, você sabe o que é talento, querido? É capacitação. Diga assim: talentos. É capacitação. Coisa maravilhosa quando nós somos capacitados.
Sabe o que significa na prática capacitação? Significa que eu tenho para mim e ainda tenho para dividir. Porque quando eu sou incapaz, eu me torno dependente de outros que são capazes. Então, uma das minhas orações é: Senhor, eu quero sempre ser mais capaz, porque eu prefiro cuidar dos outros do que ser cuidado por alguém. E eu não falo isso com vaidade, nem com orgulho. Mas eu falo isso com o meu coração e digo: Senhor, me dá condição de ser útil até o último dia da minha vida, porque eu não quero passar pela mão de ninguém. Eu não quero que uma pessoa tenha que trocar minha roupa, eu não quero que uma pessoa tenha que dar um banho em mim. Mas se precisar, eu vou dar um banho em alguém, em uma pessoa, em duas, em três. Sabe, amados? Isso é capacitação que o Senhor dá, isso é talento que o Senhor dá. O egoísmo é outra coisa que impede tanta gente de usar o talento. Sabe por quê? Porque através do egoísmo eu fico pensando: olha, se eu estou bem, está tudo bem. Se eu estiver tranquilo, está tudo bem. Se eu estiver dormindo à noite, estou bem. Mas às vezes no egoísmo eu não penso que alguém não dormiu, alguém está doente, alguém está precisando de uma visita, alguém está precisando de uma acolhida. Se a minha mesa está farta, mas eu não me preocupo se a mesa do outro está faltando. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para uma grande multidão, havia mais de 5.000 pessoas, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela multidão. E sabe o que significa compaixão? Significa tomar atitude, fazer alguma coisa. Não é assim: eu estou com dó dessas pessoas, que coitadinho dessas pessoas. Não. Compaixão é fazer alguma coisa para mudar a circunstância na qual essas pessoas estão vivendo. O outro elemento são os opositores. O livro de Juízes, no capítulo 1, conta a história de um homem chamado Adoni-Bezek. Adoni-Bezek era rei de uma cidade chamada Bezek, que era uma cidade de Judá, da tribo de Judá. Nos dias logo depois da morte de Josué, que não tinha sido conquistada ainda pelos habitantes, pela tribo de Judá. E um dia se levanta, eles se reúnem, eles oram ao Senhor e dizem: Senhor, quem se levantará primeiro para conquistar o território? O Senhor diz: levantará-se primeiro a tribo de Judá, primeiro Judá. Então, os habitantes de Judá se organizam, chama Simeão, que era o mais velho, né, que era a tribo aliás, não era o mais velho era Rubem, mas chama Simeão e diz: vamos à guerra conosco. Ele diz: nós iremos contigo. Depois, eles dizem: depois que vocês nos ajudarem, nós ajudaremos vocês a conquistar na possessão de vocês. E quando eles chegam ali na cidade de Bezek, eles pegam o rei Adoni-Bezek e eles não matam esse homem. Eles fazem uma coisa estranha: eles cortam os polegares dele, das mãos e os polegares do pé, os dedão do pé. Eles cortam esses 4 dedos de Adoni-Bezek. Provavelmente eles não sabiam por que estava fazendo aquilo. Mas Adoni-Bezek sabia por que estava acontecendo aquilo com ele. Ele diz assim: Deus me fez aquilo que eu fiz com outras pessoas. Porque há 70 reis que comem migalhas debaixo da minha mesa, que eu tirei os polegares e tirei os dedão dos pés dele. Come migalhas debaixo da minha mesa. Olha a maldade daquele homem. Ele não matou as pessoas, mas ele impedia de fugir dele. Ele não tirou a vida deles, mas ele tirou a capacidade dessas pessoas de pegar uma espada, de lutar, de trabalhar. Porque naqueles dias, quem não tinha o dedão não podia empunhar uma espada, não podia empunhar um arco, não podia, sem o dedão eles não conseguiam correr nem fugir do seu opressor. E nos dias atuais, queridos, tem muito espírito de Adoni-Bezek, sabe? Ele não mata a pessoa. Ele não precisa destruir a pessoa, não precisa tirar a vida da pessoa, mas ele mantém ela debaixo da mesa, vivendo de migalhas, sem servir a si próprio e não serve mais a ninguém, porque está vitimado por esse espírito mutilador. Quantas pessoas estão mutiladas hoje? Quando a gente olha para a igreja e desafia algumas pessoas ao serviço do evangelho, eles dizem: pastor, sabe de uma coisa? Eu já vi isso tantas vezes, tantas vezes. Pastor, não vou fazer não, porque não vale a pena. Não vale a pena porque, meu irmão, sabe, tem crítico demais. As pessoas não reconhecem, as pessoas criticam, as pessoas não dão aquela força para a gente. O espírito de Adoni-Bezek passou lá e mutilou os dedãos, sabe?
está debaixo da mesa vendo de migalhas, enquanto deveria estar angariando talentos e mais talentos. Porque tem uma bela desculpa para apresentar. Foi mutilado. Talvez aqueles 70 reis não tiveram a chance que eu e você temos hoje. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos o Espírito Santo e ele é restaurador. Ele nos dá uma nova condição de vida. Eu disse aqui na quarta-feira, na mensagem da passagem de ano, que é muito difícil pregar sobre Jó. Como é difícil pregar sobre Jó. Como é difícil convencer as pessoas que depois de você perder tudo, e inclusive perder 10 filhos, você ainda tem uma motivação para ser alguém. Mas sabe, lá no capítulo 42, a gente vê o Jó, depois de ter lamentado e reclamado tantas vezes da justiça, da própria justiça de Deus, ele dizendo: Deus, eu me abomino na cinza e no pó. Antes eu falei coisas que eu não conhecia, porque elas eram maravilhosas demais, eu não conseguia entender, mas agora eu entendo. Antes eu te conheci de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando ele culmina nessa declaração diante do próprio Deus, tudo isso nasceu lá no capítulo 19, no versículo 23, 24, 25, quando Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele se levantará sobre a terra. E mesmo que seja consumido a minha pele, na minha carne, eu verei com os meus próprios olhos. Esses olhos, e não outros o verão, e eu verei como ele é. Então Jó declara textualmente que ele não morreria sem ver a sua própria restauração. Ele não morreria naquela situação de caos. Ele não morreria sem ter um contato poderoso com Deus. E quando ele diz Redentor, ele está dizendo: o Senhor vai me redimir. O Senhor vai me curar. O Senhor vai me levantar do pó e da cinza. O Senhor vai me colocar num lugar de restauração e de cura. Quero te convidar a colocar-se de pé. Eu quero orar com você que está aqui nesta noite. Eu quero orar por você que talvez tenha contabilizado muitas perdas no ano de 2025, no ano de 2024. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que virá um tempo de restauração da sua vida, amém? Haverá um tempo de restauração da sua vida. E eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Pastor, você está dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que eu vou profetizar na sua vida. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer porque isso depende de você também. Mas eu vou profetizar. Eu vou profetizar. E se você crer, você vai ver Deus mudar a sua vida. Se você crer, você vai ver Deus mudar coisas no seu ministério, na sua vida espiritual. Se você crer, você vai ver Deus mudar coisas no seu relacionamento que tem estado em crise. Nós podemos cantar aquele corinho que diz: quero voltar ao início de tudo? Porque muitas vezes nós caímos da nossa posição. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, há uma mensagem à igreja de Éfeso. E essa mensagem é: olha, lembra de onde caíste, volta ao primeiro amor. Volta às práticas. Muitas vezes nós caímos da nossa posição, nós estamos indo bem. Como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, vocês corriam bem. Quem vos impediu de vocês continuarem correndo? Chega um momento que nós vamos desacelerando. Nós dizemos: estou cansado de correr. Para que correr? Eu acho que eu vou diminuir o ritmo. Você diminui o ritmo. E você se sente ainda fatigado, mesmo com o ritmo diminuído. E aí você diz: eu acho que eu vou só caminhar. Porque caminhar está bom demais. Mas chega o dia que você se sente cansado em caminhar. E aí você senta. E você se paralisa. Assim aconteceu com a igreja de Éfeso. Mas o Senhor diz assim: vocês não podem parar. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde cair, significa lembra onde vocês estavam. Antes, no começo, no primeiro amor, no começo da sua fé. E olha para onde vocês estão agora. Nós não podemos ser pessoas que dizem assim: eu já cumpri a minha parte. Eu trabalhei muito no começo da minha fé, enquanto eu era jovem, enquanto eu era moça, rapaz, lá na minha juventude. Não! A palavra do Senhor diz que na velhice ainda darão frutos. Assim é o caminho do justo, na velhice ainda darão frutos. E eu não estou vendo nenhum velho aqui nessa noite.
Nenhum. Não tem nenhum velho aqui. O Senhor quer restaurar a sua vida, mas você precisa crer. Você precisa reivindicar para a sua vida e dizer: Senhor, tão pouco eu tenho nas minhas mãos, mas me dá um talento a mais. Me dá mais talentos. Quero orar. Feche os seus olhos agora. E eu quero que você cante esta música com uma declaração profética na sua vida. Essa música que o Ministério de Louvor vai apresentar aqui. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero rever conceitos e valores. Às vezes perdemos tantos valores. São valores eternos. Valores eternos. Podemos perder um carro, até mesmo uma casa. Podemos até mesmo perder a saúde, mas nós não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Que o Senhor te ajude nesse dia, nesta noite, a ressuscitar o projeto de Deus para a sua vida. Adoramos o Senhor. Adoramos. Sim, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para nós mesmos nesta noite. Olha do teu Espírito. Ajuda nesta noite, Senhor, a olhar para a cruz, olhar para a grandiosidade do sacrifício do Cordeiro de Deus, daquele que não amou mais a si mesmo, mas nos amou primeiro. Senhor, nos ajuda. Senhor, ó Deus, que a nossa mente, que os nossos pensamentos se convertam a Ti. Que o nosso pensamento de inutilidade seja arrancado. Que os nossos conceitos, ou até mesmo preconceitos, sejam transformados nesta noite pela voz do Espírito do Senhor, pela mensagem do Evangelho. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, não a voz da carne, a voz do Espírito e não a voz da razão do homem. A voz do Senhor e não a voz da sabedoria humana e carnal. Senhor, nos ajude, ó Deus, a granjear talentos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Abre nossos olhos para que entendamos, ó Deus, o valor daquilo que temos e somos. Em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, ó Deus, o plano e o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor tem por esta igreja no ano de 2026. Senhor, que neste ano nós possamos avançar. Que nesse ano nós possamos crescer. Que nesse ano nós possamos multiplicar, ó Deus. Que neste ano, Senhor, as portas de salvação estejam abertas. E o Evangelho seja anunciado na ousadia do Teu Espírito. Que neste ano, Senhor, a Tua palavra seja pregada nas casas, nos lares. Que a Tua palavra seja pregada nas famílias, nas ruas. Que a mensagem do Evangelho, Senhor, através de lábios, de boca, dos Teus servos, Senhor. E que o louvor perfeito saia dos nossos lábios. Lábios que confessam o Senhor. Lábios que confessam o Senhor. Fortalece, Senhor. Fortalece as nossas mãos, ó Deus. Vemos os nossos pés vacilando, Senhor. Firma na rocha, na rocha da salvação, Senhor. Firma, Senhor, no Evangelho.